Olá, queridos e amados do Pai. Chegamos aqui ao nosso domingo maravilhoso, nosso culto de domingo. Hoje nós vamos falar sobre a mulher cananeia, a fé que não desiste. Queridos e amados do Pai, louvado seja Deus. Livro de Mateus, texto base hoje, capítulo 15, versos 21 e 28. E saiu Jesus dali e retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos chegaram e pediram: manda ir embora, pois ela está nos incomodando. Mas Jesus respondeu: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. E ela veio então, prostrando-se diante dele, e disse: Senhor, me ajuda. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, disse ela, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus dons. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja como tu queres. E desde aquela hora sua filha foi curada. Queridos amados e queridos do Papai do céu, hoje nós vamos abrir as escrituras neste capítulo de fé que precisa emergir no meio do nosso povo com poder e autoridade. A história da mulher cananeia é mais do que um relato antigo. Ela é um grito de esperança para cada um que se sente esquecido, rejeitado, sem voz, desamparado, em meio às dificuldades da vida. Essa mulher, é a voz das que são tidas como invisíveis, a força das que o mundo despreza, o testemunho do poder de Deus agindo onde a lógica humana vê impossibilidades. Imagine essa mulher diante do Senhor Jesus, uma estrangeira, uma mulher desacreditada, sem nenhuma porta aberta, clamando por um milagre que mudaria a sua história. Sua filha estava presa nas garras da escuridão, atormentada por um mal que parecia não ter fim. E quantos momentos de angústia essa mulher deve ter passado. Por quantos dias e noites o seu coração foi dilacerado por lágrimas e clamor. Mas há algo dentro dela que não se calou. Mesmo quando o silêncio de Jesus parecia cortante, quando os seus discípulos a queriam longe, ela não desistiu. Essa mulher não tinha nome, mas nas páginas, corrigindo aqui, dignas de grandes heróis do povo de Israel. Ela não havia registro imponente sobre as suas obras, não havia. Não possuía riquezas, influências, tudo o que possuía era uma fé bruta e indomável, uma fé que não respeitava barreiras humanas, uma fé que teimava e persistia, uma fé que sabia que o poder de Deus não se limita a quem ele escolhe mostrar, mas atua onde o coração alcança. O convite de Jesus para a sua missão era claro. Ele veio para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas daquela nação. Mas esta mulher, ela não se deixou limitar pelo âmbito da missão aparente do Senhor. Ela sabia que o Senhor é soberano, que Ele é capaz de operar milagres para alguém das fronteiras, não somente, mas para além dos títulos e condições humanas. E é nesse ponto que o culto de hoje encontra a sua força, porque cada um que está aqui, cada alma em meio a esta casa precisa aprender com a mulher cananeia.
Precisamos entender que as nossas limitações humanas, nossas condições, nossas fraquezas não são capazes de deter o mover do Espírito de Deus sobre nossas vidas se tivermos fé como a dela. Como assim, pastora? Porque cada um de nós que estamos aqui, isso mesmo, precisa aprender com ela. Precisamos entender que as nossas limitações humanas, a gente se limita muito. Condições, fraquezas, não são capazes de deter o mover do Espírito de Deus, queridos. Porque a nossa vida, se tivermos fé como ela, como a dela, queridos, quando Jesus falou dessas palavras duras, ele disse: não é certo tirar o pão dos filhos para lançar os cachorrinhos. E essa mulher, ela não se deixou abater. Ela respondeu com humildade e muita inteligência espiritual. Ela teve uma inteligência aqui emocional capaz de mover a favor dela uma situação que ela se achou. Não, que isso? Eu estou numa situação, eu preciso ter calma. Sabe, tem pessoas que te respondem com uma singela palavra que pode te afligir ou até mesmo afetar seu coração de uma forma grossa. Tem pessoas grosseiras. Eu não vou dizer aqui que Jesus foi grosseiro, mas de certa forma, ele limitou. Mas a fé dessa mulher não foi ilimitada. Aleluias! Não é certo tirar o pão dos filhos para lançar os cachorrinhos? Essa mulher não se deixou abater, queridos. Ela respondeu com humildade. A inteligência emocional é isso. Inteligência espiritual, sim, Senhor. Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa resposta revela poderoso além do que a gente pensa. A fé, ela não é arrogância. A fé é discernimento ativo. A fé é perseverar, mesmo diante da negação. A fé é lutar com respeito e convicção. E assim Deus reconheceu a sua fé e moveu a um milagre. A cura da filha dela não foi apenas para aquela família, foi um sinal para toda a geração, que até hoje se estende. Estou eu aqui ministrando sobre a tua vida. Ei, um sinal de que Deus opera para os que creem, não importando a raça, cor, origem ou condição social. A quebra de preconceito, barreiras espirituais surgem a partir da fé inquebrável, da persistência insistente no clamor. Esse testemunho desfaz todas as mentiras do diabo. Não importa quantos digam que não é seu tempo. Não importa quantos tentem fechar portas. Não importa o quanto você se sinta excluído. Deus está pronto para agir, para ouvir você. O seu clamor para fazer você um mover sobrenatural em seu meio. Quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, como a mulher cananeia, nós manifestamos uma revolução espiritual. O altar para aqueles que se sentiram rejeição se torna terreno fértil para milagres. Aqueles que foram taxados de incômodo pelo mundo têm que se tornar ministros de cura, instrumentos de libertação, canais da graça. Por isso hoje a nossa adoração e oração, ela se revela por todos os anônimos de Deus, por todas as mulheres que clamaram em silêncio, por todos os corações que sofrem escondidos, mas que não perdem a fé, não cessam de clamar. Aleluias! Não desistem. Deus está para fazer um novo agir aqui neste dia. Um fogo pentecostal vem com poder para incendiar essa fé, para fortalecer essa convicção, para posicionar cada um aqui para alcançar o impossível.
Mulheres cananeias, levantem-se, clamem, porque o sangue de Jesus tem poder para quebrar qualquer maldição, qualquer barreira, qualquer opressão. Porque o Espírito Santo nos guia, ele entende profundamente a tua fé, assim como ele entendeu a profundidade da fé daquela mulher. Para que a fé, ela habite em nós, é necessário que você tenha persistência, que você tenha humildade, que você tenha quebrantamento. O silêncio é vencer o desânimo também. O silêncio que vence e abriga a porta verdadeira para o mover de Deus em nosso meio. Aleluias. Ah, queridos, a fé daquela mulher falou mais alto do que todas as portas fechadas. A fé daquela mulher falou sobre persistência e superou a frieza dos momentos difíceis, quando Jesus disse: não é certo tirar o pão dos filhos para lançá-los aos cachorrinhos. E ela não se afastou. Ela não se afastou humilhada, mas ela respondeu com inteligência, humildade, e grande a fé dela foi. A resposta poderosa de fé de quem sabe que nenhuma migalha do favor de Deus é pequena demais para transformar uma vida. Foi essa resposta que quebrou barreiras no preconceito e abriu caminhos para milagres. Jesus vê a fé como um simples. Mulher, grande é a tua fé, declarou a vitória e a cura sobre ela. Essa história é para cada um aqui que se sente rejeitado, mas que hoje o Espírito Santo está soprando para levantar uma geração de mulheres cananeias, mulheres que ousam lutar pela bênção mesmo quando tudo parece contrário. Quando nós quebramos o silêncio da invisibilidade, nós derrubamos o jugo da rejeição, porque Deus fez um pacto com a fé forte, com o clamor que não se cala, com o coração que corre atrás do impossível. Aleluias! Queridos, Deus tem milagres aqui. Deus tem milagres para nós. Queridos e amados, a nossa mesa é bênção de Deus. É tempo de crer, de clamar, de não desistir. É tempo de fé, de produzir a sua vitória. Porque essa mulher, queridos, é um prenúncio de um grande mover de Deus neste culto. Que cada coração que está aqui seja tocado, capacitado, cheio do Espírito Santo para sair daqui como instrumento de poder, de testemunha da fé que quebra barreiras. Aleluias. Recabaçu de camanaiaçou de cantarai. Ricalahaçou de canta, rabastu de camanaiaçou de canta. Deus está quebrando correntes da invisibilidade. Deus está quebrando julgos aqui de esquecimento, porque o sangue precioso de Jesus corre nas veias de cada mulher que se levanta agora nesta hora. Hoje é sinal de milagres, porque Deus está quebrando o mal. Deus está pedindo, não está somente falando, mas Ele está te orientando a se levantar. Aleluias. Querido Deus e eterno, maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós levantamos agora todas as mulheres hoje presentes neste culto. Querido Deus, eu quero mulheres como o Senhor no passado que caminham no anonimato invisível, mas mulheres, Pai, que são preciosas para Ti, que precisam se levantar, despertar nelas o fogo do Teu Espírito Santo, a convicção que não se abala, a coragem que enfrenta tempestades, a fé que se move montanhas. Senhor, derrama a unção do Pentecostes, o poder do Espírito Santo, que consome toda dúvida, todo e qualquer tipo de insegurança.
toda voz contrária, que cada mulher aqui venha se levantar como Sara, Rebeca, Ana, não pelo nome, mas pela fé que encontra, que transforma famílias, comunidades e nações. Faça, Senhor, de cada uma dessas mulheres um instrumento firme no teu poder, um instrumento vivo da tua graça, da tua vitória, e que o mover do teu Espírito Santo hoje, Pai, seja um prenúncio de uma nova era. Que cada mulher aqui, anônima, receba a glória que lhe pertence nos céus. Senhor, a ti seja dado toda a honra e toda a glória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, esse culto nos traz um grande aprendizado para que nós venhamos trazer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, o essencial daquilo que o Senhor tem nos deixado, tem nos ensinado, daquilo que o Espírito Santo quer nos entregar. Ah, queridos, tenhamos uma fé que desafia preconceitos, para que nós possamos dar testemunhos vivos do poder, da convicção, da persistência, da coragem espiritual. Como essa mulher cananeia que nos representa as mulheres que enfrentam talvez rejeições, barreiras, indiferenças, mas que não desistem até ver o mover de Deus. E aqui nós encontramos mulheres, não importa se ela é estrangeira, se ela é brasileira, não importa. Mas o mais importante é que você é considerada uma mulher escolhida, para quem Jesus inicialmente declara que a sua missão aqui é persistir na fé. Queridos, eu sei que aqui tem muitas pessoas que sofrem, que têm enfrentado situações no silêncio, mas eu quero te dizer, tenha resistência de Jesus. Tenha resistência. Deus não respondeu na hora, mas Ele respondeu depois. Tenha humildade para pedir com Deus. Muitas vezes somos taxadas de incômodo, assim como aquela mulher foi pelos discípulos. Mas ei, você é uma mulher, é um homem de Deus, trabalhado, que tem enfrentado situações, mas que Deus quer que você faça a diferença. Não olhe para as dificuldades, continue lutando, clamando, se lançando aos pés de Jesus. Porque quando ele disse não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, ela respondeu com sabedoria, fé e humildade. Guarde isso, sabedoria, fé e humildade. Sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa resposta aqui é ousadia, fé, respeito. É aprender a se render com perseverança às bênçãos que Deus tem. Não importa a sua origem, não importa o seu passado, não importa o que dizem sobre você, porque a fé é verdadeira. Rica lá, raçuda, canta, ela quebra todo tipo de barreira. Deus honra aqueles que clamam por insistência. Deus ouve aqueles que ousam buscar, não porque se são melhores, mas porque são humildes na presença do Senhor. Se Jesus não respondeu na hora, não pare de clamar. O silêncio não é negação, é teste de fogo. O silêncio não é negação, é teste de fogo, porque a humildade e sabedoria andam juntas na fé verdadeira. Reconheça a sua posição, mas não permita que isso detenha o teu clamor. Migalhas do favor de Deus são suficientes para reverter situações improváveis, impossíveis. Mulheres e amadas do Pai, que mulheres cananeias que têm enfrentado barreiras espirituais desafiam a rejeição nesse momento. Amém? Que o nome do Senhor Jesus Cristo, que clamamos com fogo, assim como aquela mulher cananeia, ardia no coração dela a vontade de ver a sua filha liberta. Que o Senhor possa em nossos corações
colocar uma fé firme, perseverante, ousada, que todas as barreiras espirituais, todo preconceito, de toda indiferença seja quebrada hoje. E que o poder de Jesus venha sobre nós como uma unção que transforma o impossível em testemunho vivo. Seja feita a vontade do Senhor, amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Beijos no coração de vocês, um ótimo domingo, tenham uma paz que excede todo entendimento. Não esquecendo aqui, lembrete importante aqui para todos, a todos que participam do jejum de Esté, estamos aí na preparação, temos aí mais 2 dias, segunda e terça. Lembrando que nós começaremos aí o jejum de Esté, com grande, mas grande mesmo fé e vitalidade no Espírito Santo de Deus. Para quem já me segue nas minhas redes sociais, temos aí a instrução como funciona o jejum. Gente, beijinhos no coração de todos, fiquem com Deus. Deus abençoe, ótimo domingo. E já saio daqui abençoadíssima. Vou trazer também um vídeo com a Santa Ceia, glória a Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus.